Aviso. Segundo Crônicas 30. Depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Pois o rei tivera conselho com os príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Pois não a puderam celebrar no tempo próprio porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e porque o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como está escrito. Foram, pois, os correios com as cartas, do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como fizeram vossos pais. Mas submetei-vos ao Senhor, e entrai no seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Pois, se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e tornarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se voltardes para ele. Os correios, pois, foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém riam-se e zombavam deles. Todavia alguns de Azer, e de Manassés, e de Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no segundo mês, uma congregação muito grande. E, levantando-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso, e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então imolaram a Páscoa no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e levitas, envergonhados, santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus lugares, segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes espargiram o sangue, que recebiam da mão dos levitas. Pois havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tiveram que imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito, pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispõe o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o Senhor ouviu Ezequias, e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes, cantando ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no serviço do Senhor. Assim comeram as ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas, e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. E, tendo toda a congregação resolvido celebrar outros 7 dias, celebraram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação para os sacrifícios 1000 novilhos e 7000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E regozijaram-se toda a congregação de Judá, juntamente com os sacerdotes e levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém.
Então os levitas sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Segundo Crônicas 31. Acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os azerins, e derrubaram os altos e altares por toda a Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruírem de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para as suas cidades, cada um para sua possessão. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como os levitas, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. A contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã e da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo produto do campo, também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês começaram a formar os montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Respondeu-lhe Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadoque, dizendo: desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor. E as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas, e tinha o cargo disto o levita Conanias, e depois dele Simei, seu irmão. E Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Esmaquias, Maate e Benaías eram superintendentes sob a direção de Conanias e de Simei, seu irmão, por decreto do rei Ezequias e de Azarias, o chefe da casa de Deus. E o levita Coré, filho de Iná, e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Eden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para fazerem com fidelidade a distribuição a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias, varões da idade de 3 anos para cima, todos os que entravam na casa do Senhor, para o seu serviço diário nos seus cargos segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, era feito segundo as suas casas paternas. E o dos levitas da idade de 20 anos para cima era feito segundo os seus cargos nas suas turmas. Os sacerdotes eram arrolados com todos os seus pequeninos, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque estes se dedicavam fielmente às coisas consagradas. Também para os filhos de Arão os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, havia homens designados por nome para distribuírem porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os arrolados entre os levitas. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e fiel perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e foi bem-sucedido. Segundo